Antes de 1975, 3 movimentos armados lutavam contra Portugal. Mas se você abrir os livros oficiais, parece que apenas um deles libertou Angola. E é aqui que começa a pergunta que muitos angolanos evitam fazer. A independência de Angola foi conquistada por um único movimento ou a história escolheu esquecer os outros? Durante décadas, milhões de angolanos cresceram a acreditar que apenas alguns homens fizeram a independência, que apenas alguns nomes mereciam monumentos, que apenas alguns rostos mereciam aparecer nos livros escolares. Mas existe uma pergunta desconfortável. Como é possível que homens e mulheres que combateram o colonialismo tenham desaparecido da memória oficial do país? Porque, antes da independência, Angola não tinha apenas o MPLA. Existiam 3 movimentos reconhecidos internacionalmente: MPLA, FNLA, UNITA. E todos eles pegaram em armas contra Portugal. Mas, depois da vitória militar e política do MPLA, a história passou a ser escrita pelos vencedores. E os derrotados foram transformados em traidores. Holden Roberto foi um dos primeiros homens a iniciar a luta armada em 1961. Liderou a UPA, mais tarde FNLA. Criou o governo revolucionário de Angola no exílio. Participou nos Acordos de Alvor. E foi ele quem propôs que a independência fosse proclamada em 11 de novembro de 1975. Contudo, nas narrativas oficiais, o seu nome aparece muitas vezes associado ao tribalismo e aos interesses estrangeiros. O homem que ajudou a iniciar a guerra contra Portugal acabou transformado em personagem secundária. E depois surgiu Jonas Savimbi, amado por uns, odiado por outros, mas impossível de ignorar. Savimbi fundou a UNITA e combateu Portugal entre 1966 e 1974. Mais tarde, tornou-se o principal adversário militar do MPLA na Guerra Civil. E foi precisamente essa guerra que acabou por engolir todo o seu passado anticolonial. A narrativa oficial preferiu recordar o rebelde e esquecer o combatente da independência. Mas o mais perturbador é que nem todos os esquecidos estavam fora do MPLA. Alguns foram apagados pelo próprio movimento que ajudaram a construir. Mário Pinto de Andrade foi o primeiro presidente do MPLA. Antes de Agostinho Neto, já Mário Pinto de Andrade sonhava com uma Angola livre. Mas divergências políticas levaram ao seu exílio. Hoje, muitos angolanos conhecem Agostinho Neto, mas poucos sabem quem foi o primeiro presidente do próprio MPLA. Viriato da Cruz foi um dos maiores intelectuais da história angolana. Autor do manifesto Vamos Descobrir Angola, primeiro secretário-geral do MPLA. Mas entrou em conflito com a liderança. Terminou seus dias exilado na China, praticamente esquecido. Daniel Chipenda comandou a Frente Leste. Foi um dos principais estrategas militares da luta de libertação. Mas depois da Revolta de Leste, tornou-se um nome incômodo. E quando a história se torna incômoda, o silêncio costuma substituir a memória. Mas nenhuma ferida em Angola é tão profunda quanto 27 de maio de 1977. Nito Alves, José Van Dunen, Cita Valles. Homens e mulheres que tinham participado na luta pela independência. Homens e mulheres que pertenciam ao próprio MPLA, mas que acabaram acusados de fraccionismo. A repressão que se seguiu deixou milhares de mortos, famílias destruídas, filhos sem pais, pais sem filhos. E durante décadas, ninguém podia sequer falar sobre isso. Os mortos desapareceram, as fotografias desapareceram, os nomes desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mas a história não apagou apenas homens, também apagou mulheres. Enquanto algumas figuras ligadas ao MPLA foram elevadas à condição de heroínas nacionais, muitas combatentes da FNLA e da UNITA desapareceram completamente da memória coletiva. Maria Henriqueta Pedro, Cipriana Kawawa, Luzia Macungo,
Anita Chimbili e tantas outras mulheres anônimas que transportavam alimentos, mensagens, medicamentos e mantinham viva a retaguarda da guerrilha. Sem elas, talvez nenhum movimento tivesse sobrevivido. Mas a história raramente faz monumentos às mulheres invisíveis. E é precisamente aqui que nasce a pergunta mais perigosa de todas. Será que reconhecer Holden Roberto, Savimbi, Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, Daniel Chipenda, Nito Alves ou Cita Valles significa concordar com tudo o que fizeram? Ou será que uma nação verdadeiramente madura consegue olhar para sua própria história sem apagar os capítulos que lhe causam dor? Porque uma coisa é certa: a independência de Angola não foi construída por um único homem, não foi construída por um único partido. E talvez a maior vitória do poder não seja vencer uma guerra. Talvez seja convencer as gerações seguintes de que os outros nunca existiram. E se alguns nomes foram apagados, quantos outros continuam enterrados no silêncio? E quem realmente ganha quando um povo deixa de se lembrar de toda a sua própria história? Comente: história não se apaga, porque a memória pode ser controlada, mas a verdade tem um hábito perigoso: ela acaba sempre por regressar.